E aí, senhoras e senhores, chegando para mais um vídeo, dessa vez para falar das quartas de final da Eurocopa, competição que está sendo sensacional até aqui. Quem está acompanhando está percebendo o quanto de jogo bom que a gente está tendo e o quanto o futebol europeu está com um nível elevadíssimo, então é bom os times sul-americanos ficarem de olho, se é que ainda dá tempo. Mas não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar de cada uma das quatro partidas e eu vou começar por ordem de acontecimento, começando com Espanha e Suíça. Um jogo que tem o favoritismo espanhol, mas eu não sei se isso chega a ser muito grande não, porque são dois times bem treinados, uma Espanha que é chata de se jogar contra, eles ainda têm aquela cultura muito do toque de bola, do tic-tac, e assim, em alguns momentos, muitos momentos na verdade dessa Eurocopa, foi um toque de bola bem pragmático, do lado, sem conseguir criar muitas oportunidades, mas no geral vem de duas partidas em que eles fazem 5 gols, né? Vem de um 5-0 contra a Eslovênia no último jogo da fase de grupos e um 5-3 contra a Croácia. Então é um time perigoso a Espanha. Quando esse toque de bola encaixa, você tem um Pedri que acha muito bem passes em profundidade, o próprio Cook sabe fazer esse tipo de criação, você tem o Ferran Torres, que é um cara muito técnico e que tem feito muitos gols nessa temporada, mas tem outro fator também, que ambas as equipes elas estão, elas vêm de duas prorrogações, né? A Espanha venceu a Croácia por 5-3 na prorrogação e a Suíça eliminou a França nos pênaltis. Então, apesar do time suíço também ter uma característica ali de conseguir criar principalmente pelo alto, talvez seja uma jogada aqui, um tipo de lance que a Suíça vai querer explorar, porque você tem o Seferovic, um atacante alto que tem um bom tempo de bola, que vem de uma partida muito interessante, fazendo 2 gols contra a França, que tem uma zaga ali, apesar do Kimpembe ser bem justificado, né? Justificado não, bem questionado, perdão. Um Varane também que tem feito temporada ruim, são zagueiros de alto nível, apesar disso, né? O Kimpembe nem tanto, o Kimpembe a gente pode botar ali bem mediano. Mas um Seferovic que surpreendeu bastante, que tem essa jogada aérea como um trunfo que a Suíça pode querer utilizar, mas acredito que pode ser bem impactado pela essa questão de terem jogado a prorrogação recentemente, na última partida. Já é final de temporada, então isso impacta os jogadores, eles já estão no ápice do cansaço. Teoricamente, numa temporada sem Eurocopa, seria as férias deles nesse momento, então impacta sim. Uma Suíça que ainda foi para os pênaltis, então tem que se ver. Tem um favoritismo espanhol, mas creio que a tônica vai ser essa: a Espanha querendo controlar as ações, tocando a bola, como eles já fazem normalmente, e a Suíça tentando explorar em velocidade, se defendendo bem, com as linhas bem posicionadas, mas em velocidade pode ser muito perigoso essa bola na área, com o Seferovic por ali, e tem umas opções interessantes como o Shaqiri, o Embolo. É uma Suíça perigosa, que vem tendo um bom trabalho tem um tempo recente já. Eliminatórias passou bem, foi a líder do grupo nas eliminatórias para a Euro, tem uma competição até aqui interessante nessa Euro, conseguindo a classificação muito impactante contra a França, que é a atual campeã do mundo. Então, olho na Suíça, mas tem um favoritismo espanhol sim. Mas para mim tá bem aberto, bem aberto. Esse favoritismo espanhol, mas bem aberto. É difícil dizer quem se classifica, mas eu vou considerar assim a Espanha, vai. Vou no favorito, mas sem muita certeza. Próxima partida que vai acontecer é Itália e Bélgica. E aí o jogo mais esperado, sem dúvida nenhuma. Uma das duas gigantes, entre aspas, que restaram, duas favoritas, não gigantes, mas que iniciaram como favoritas ao título, possivelmente. Uma Itália que vem de uma belíssima Euro, 100% de aproveitamento, chegou nas oitavas, sofreu contra a Áustria. É uma vantagem que a Bélgica vai ter. A Itália jogou uma prorrogação, venceu a Áustria somente no tempo adicional de 30 minutos. Então a Bélgica pode se equivaler disso. Uma Itália que vinha muito bem, vinha muito forte, com um jeito diferente de jogar. Uma Itália que sempre foi muito focada no faz 2-0 e administra. Um time que sempre soube se defender, uma escola muito defensiva. Agora apresenta um time ofensivo que vem nessa Euro mesmo. Fez 3 gols em 2 oportunidades, faz os 2-0 e continua em cima, marcando pressão. Uma Itália que é interessante de se ver jogar, mas depende muito de como o Mancini vai escalar o time. Ele tirou o Locatelli, o time sentiu na última partida. O Chiesa sendo reserva, eu particularmente não entendo, mas a escolha do técnico, né? Ele prefere deixar ali o Berardi. Vamos ver como vai se suceder. Eu diria que tem um equilíbrio muito grande, porque a Bélgica decepcionou um pouco. A Bélgica, apesar de ter passado como líder,
nessas oitavas enfrentou Portugal num jogo muito ruim da Bélgica, que venceu, mas não convenceu nem um pouco, tinha chutado uma bola apenas no primeiro tempo, tendo um time que tem maior capacidade do que Portugal de criação de oportunidades, mais se defendeu do que atacou. Então é possível que eles façam isso contra a Itália, mas no geral acredito que a Itália vai querer mais receber a Bélgica para cima, meio estranho falar isso, deixar a Bélgica jogar e querer criar em velocidade, ou a Bélgica querendo se defender, o que é possível também. A Itália tem criação hoje para isso, é mais o estilo da Itália também, hoje em dia, criar, tentar atacar, e a Bélgica querer sair em velocidade pode ser a tônica do jogo, uma dessas duas. É bem possível que a Bélgica vá querer ficar lá atrás, não era de se dizer não, até porque tem a lesão do De Bruyne e do Hazard que impacta muito na seleção, então é possível que a Bélgica queira ficar mais um pouco recuada, esperando um contra-ataque em velocidade, aproveitando a força do Lukaku. E eu diria que, assim, de momento a Itália chega com um favoritismo um pouquinho acima, mas a outra partida bastante equilibrada. Mas vou apostar na Bélgica, vou apostar na classificação belga, apesar de sem Hazard e o De Bruyne, se eles estivessem em campo, isso faria muita diferença, mas eu ainda assim vou apostar na seleção na seleção belga. Terceira partida, Dinamarca e República Tcheca, duas surpresas de estarem ainda na competição. Ambas passaram merecidamente, a República Tcheca tirou a Holanda, a Dinamarca teve uma partida mais fácil no papel e venceu com muitos méritos, 4-0 em cima de País de Gales. A gente falou desses jogos no último vídeo aqui do canal, se você quer a análise mais completa, vai talvez eu deixe aqui no card, então fica de olho, tem vídeo sobre cada uma das partidas das oitavas. E falando assim desse jogo bem equilibrado também, não tem como dizer que não é equilibrado um jogo desse nível nessa fase, né? Mas creio que a Dinamarca, assim, a Dinamarca tem uma seleção interessante, com alguns pontos ali bacanas. Você tem o próprio o Dansgaard aparecendo bem, o Dolberg fazendo 2 gols na última partida. É uma seleção forte, mas a República Tcheca também não fica para trás nesse quesito não. Claro que a gente não vai ter grandes estrelas do futebol europeu, não é disso que está falando, mas o futebol europeu de nível médio do que essa seleção representa, a gente tem que ficar de olho, porque muita gente, quem é a República Tcheca? Cara, o futebol médio da Europa hoje está num nível bem alto, está num nível bem interessante. A Suíça eliminou a França, campeã do mundo, e jogando de igual para igual em muitos momentos. A própria República Tcheca tirou a Holanda com 1 a menos, mas se impôs, foi para cima, o que muita gente não conseguiria fazer. É bom ficar de olho nessas seleções de nível médio. Elas estão passando como zebras, mas tem méritos por isso. Então não é a zebra do 1 a 0 um gol no final, é uma zebra que dá trabalho. Então tem que se ficar de olho no futebol europeu de nível médio. No geral, acredito num jogo truncado, com as duas seleções defendendo bem, mais uma República Tcheca talvez propondo contra-ataque, a Dinamarca tentando mais a criação, com o Miley participando bem pelo lado direito, o Dolberg sendo decisivo. Você tem o Bright White que trabalha bem por dentro, longe de ser um craque, longe de ser extremamente eficiente, mas dá certo e conseguiu fazer seu gol até na última partida. Vou passar na Dinamarca também por torcida, pela trajetória da Dinamarca. Não nego que nesse jogo vou ficar ali, poxa, se a Dinamarca passar, vou ficar contente, né? E acredito que muita gente vai seguir pelo mesmo caminho, então vou passar na Dinamarca meio que com torcida nessa. E Ucrânia e Inglaterra, aí realmente a gente tem um favoritismo, o que pode ser perigoso para o time inglês. Os favoritos, na maior parte do tempo nessa Euro, estão indo embora. A Inglaterra que eliminou a Alemanha, o último remanescente do grupo da morte. E a Inglaterra que surpreendeu em Wembley, 2 a 0. Não vai ter o mando de campo dessa vez, esse jogo acontece na Itália, então pode fazer uma falta e uma diferença muito grande para o time inglês, que se ganhar, aí volta a jogar em Wembley, então é uma motivação a mais. Tem uma Ucrânia que é bem inferior no papel, mas é um time que se defende muito bem. No geral, creio no favoritismo grande da Inglaterra, porque a Ucrânia, apesar de se defender bem, tem uma certa dificuldade em criação. Tem ali o Yarmolenko e o Zinchenko como grandes expoentes da qualidade ucraniana, mas ainda assim fica bem atrás quando você fala de um time que tem Kane. O Sterling eu não gosto muito de citar, porque apesar dele ter feito uma boa Eurocopa até aqui, pra mim é um jogador bem abaixo do que se espera. Inclusive, pra mim, tem concorrência ali que poderia deixar ele no banco. É difícil de falar isso pela Euro que ele tá fazendo, mas eu deixaria no início dela. O Sterling não seria titular porque você tem Sancho, você tem o próprio Rashford, você tem o Grealish, que se for titular pode fazer uma diferença absurda. Vem de uma partida muito grande o Grealish, mesmo tendo saído do banco. Então é um time com muito mais opção, sem falar em Foden, Mount, próprio Henderson no meio. É um time muito grande que o Southgate fica segurando ali com 2 volantes,
2 laterais nas alas, poderia ser mais ofensivo, quem sabe ele seja contra a Ucrânia, quem sabe ele não respeitou mais por ser a Alemanha. Acho difícil, a Inglaterra na fase de grupos decepcionou muito, apresentou um futebol muito abaixo, mas no geral aposto na vitória da Inglaterra e na classificação para a semifinal. Bom, esses são os palpites, a análise básica. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para todo mundo que você sabe que está acompanhando a Euro, isso me ajuda demais. Acompanhe os outros vídeos que tem as análises sobre as oitavas. Tem muito conteúdo aqui no canal, não é só sobre a Euro, é sobre o futebol europeu em geral. Então se você curte, se inscreve e claro, compartilha porque coisa boa a gente espalha. E fiquem atentos para os próximos vídeos, fiquem atentos para os próximos porque vai ter vídeo da semi, obviamente da final. Tamo junto, até o próximo.